boa noite professora, boa noite colegas de turma. Tenho hoje aqui o desafio, né, de conversar com vocês e de apresentar para vocês o seminário da disciplina de questões contemporâneas, sujeito, mídia e tecnologia, sobre o livro A Sociedade da Transparência. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Apenas os principais pontos, né? Um livro com bastante conteúdo. Eu costumo dizer, até publiquei essa semana quando eu terminei de ler o livro, né, que ler o Byung-Chul Han é um exercício constante de esticar o cérebro. É bem, às vezes flui muito fácil, alguns capítulos são mais difíceis, né? Ele tem essa característica, mas é sempre muito interessante, especialmente para quem quer compreender um pouco melhor a sociedade e a maneira, né, as maneiras como a sociedade se organiza e se viabiliza. Então, o Byung-Chul Han, ele é um filósofo, professor, ensaísta, nasceu em Seul, na Coreia do Sul, em 1959, ele tem 62 anos, é professor na Universidade de Artes de Berlim, estudou filosofia na Universidade de Friburgo, literatura alemã e teologia na Universidade de Munique. E em 1994 ele defendeu a tese de doutorado dele sobre Martin Heidegger, não consigo, não sei a pronúncia correta. Aqui alguns livros dele que foram lançados na língua portuguesa, né? Todos eles pela editora Vozes, que é uma editora com bastante conteúdo teológico também, né? Então, para mim, que sou da área de teologia, né? Então essa editora tem bastante conteúdo, teologia católica e também da teologia evangélica, mas tem muitas outras coisas, questão de administração, comunicação, filosofia, história, enfim. E ela lançou alguns livros do autor Byung-Chul Han, entre eles as capas que estão aí, né? Sociedade do Cansaço, também Agonia do Eros, Sociedade da Transparência, que é o tema dessa noite, Topologia da Violência, O que é Poder no Enxame, As Perspectivas do Digital, A Salvação do Belo, Bom Entretenimento, uma desconstrução da história da paixão ocidental e também Hiperculturalidade, Cultura e Globalização. Destes livros eu já li A Sociedade do Cansaço, a Topologia da Violência e agora A Sociedade da Transparência. Tenho alguns outros livros dele aqui para iniciar a leitura, mas até o momento eu li esses três, né? Basicamente, o livro todo ele traz 9 capítulos e os capítulos são esses: Sociedade Positiva, Sociedade da Exposição, Sociedade da Evidência, da Sociedade Pornográfica, Sociedade da Aceleração, da Intimidade, da Informação, do Desencobrimento e Sociedade do Controle. Destes 9 capítulos, até por questão do tempo e por ser um conteúdo bem denso, não é muito extenso, o livro é pequeno, né? Mas é um conteúdo de uma leitura um pouco mais travada, assim. Eu vou destacar 4 capítulos nessa apresentação. O primeiro, Sociedade Positiva, aliás, é um termo muito interessante porque é um termo que se faz presente com muita ênfase também no livro A Sociedade do Cansaço e também no livro Topologia da Violência, que foram os outros livros do autor que eu já li. Então, para ele, a sociedade da transparência, ela está eliminando de si toda e qualquer negatividade. Ela não se relaciona com o que é negativo, né? Ela não se relaciona com aquilo que é complexo, com a complexidade do outro. Ele diz, né, que a transparência estabiliza e acelera o sistema, eliminando o outro ou o estranho. Essa coação sistêmica transforma a sociedade da transparência em sociedade uniformizada. E ao se uniformizar, rejeitando essa negatividade que é inevitável,
a sociedade da transparência ela se torna uma sociedade positiva, né? Ela não se relaciona com o que é negativo, ela não se relaciona com aquilo que, que impossibilita o sucesso, com aquilo que dificulta o sucesso, com aquilo que traz a aparência de complexidade, de diferente de mim. Então, o tempo é uma questão muito importante para essa sociedade positiva, porque o tempo é sem destino, é sem evento, né, nessa questão do tempo transparente, né? E ele também afirma, né, ele explica que a sociedade positiva, quando ela se despede da dialética, da hermenêutica e não percebe, né, a impossibilidade da transparência, há uma grande confusão ali entre verdade e transparência. Ela não se relaciona bem com a verdade, ela não se relaciona bem com a negatividade, porque a verdade ela carrega em si o negativo, ela carrega em si a oposição à mentira. E a sociedade positiva, ela não consegue habitar dentro dessa realidade em que ela é exposta a algo negativo, a algo não verdadeiro, a algo que não deve ser feito, praticado, ou que se torna impossível, ou que se torna alguma impossibilidade. Ele explica também que transparente é apenas o que está morto, mas não há, porque não há mais o contraditório, não há mais o outro, não há mais os obstáculos da negatividade. Então, o ser humano sequer é transparente para consigo mesmo. E ele cita Freud, né, dizendo que, segundo Freud, o eu nega precisamente aquilo que o inconsciente afirma e deseja irrestritamente. O id permanece amplamente oculto no ego. E é interessante essa afirmação dele porque realmente há essa luta, acho que de todo mundo, de não dar muita liberdade ao inconsciente, porque se o nosso inconsciente for totalmente livre, nós de fato faremos parte dessa sociedade transparente, mas acho que isso vai inevitavelmente trazer alguns prejuízos, né, do ponto de vista das nossas relações com a sociedade, com as pessoas, enfim. A sociedade positiva, ela não sabe diferenciar transparência de verdade, ela não sabe se comunicar diante da negatividade, então quando surge qualquer barreira que impeça essa positividade, que impeça essa ideia do positivo, uma sociedade que não consegue seguir a conversa, que não consegue seguir o diálogo, que não consegue dar sequência à relação. Ela interrompe a relação porque se apresenta diante dela o outro, se apresenta diante dela algo estranho, algo contrário àquilo que ela tem como objetivo. Então, o caminho optado por essa sociedade, pelos habitantes dessa sociedade positiva, de fato não se continuar a comunicação e se afastar das relações. Então, na era em que os amores podem ser escolhidos nas telas de um smartphone, não há espaço para o que não está uniformizado na positividade. Então, até mesmo essa questão dos inúmeros filtros de imagem que se criaram, né? Isso tudo evidencia que há um caminhar na direção de uma uniformidade, e essa uniformidade, ele vai dizer também que é algo muito característico na sociedade pornográfica. O amor é domesticado e positivado para a fórmula de consumo e conformidade no qual todo e qualquer ferimento deve ser evitado. Se nós analisarmos friamente os aplicativos, por exemplo, de relacionamento, fica assim um pouco estranho, se nós analisarmos de maneira fria mesmo, você imaginar que as pessoas vão passando, né, a tela simplesmente com o que elas têm para avaliar aquela pessoa é a imagem, é uma foto e algumas poucas informações. Então, essa relação de afeto
muito embora a sociedade hoje ela tenta se desprender do compromisso do afeto, do compromisso, né, das relações, mas é o que se está procurando, é o que se está buscando. E quando ela tenta se afastar e tornar isso como uma mercadoria, né, buscando apenas algo bem líquido e bem temporário, se torna de fato um comércio, como se as pessoas se tornassem mercadorias que estão expostas em prateleiras, e a gente pode usar os nomes dos aplicativos como os nomes dessas prateleiras, que tem inúmeros aplicativos dessa questão, né? Então, dando sequência aqui à apresentação, ele vai falar sobre a sociedade da exposição também, né? Um outro tema que eu queria destacar, que tem um pouco a ver com o final do que eu disse sobre sociedade positiva. A sociedade positiva que transforma tudo, coisas, relacionamentos, pessoas, sentimentos, em mercadoria, ela precisa expor as suas prateleiras, ela precisa estar em evidência. Então, o valor não está naquilo que se tem, mas na exposição do que se tem. Esse é a grande questão. Então, não é o valor não está na minha viagem, mas na quantidade de visualizações e de comentários e de likes que a foto da minha viagem vai gerar. O valor não está na minha relação com a minha filha. O valor está dentro dessa sociedade da exposição, que faz parte da sociedade positiva e que busca essa relação de transparência. O valor está na exibição do meu contato, do meu convívio com a minha filha. Então eu exibo recortes, eu exibo momentos que não necessariamente podem evidenciar o que é real e o que é real de maneira absoluta, né, o tempo todo. Então a gente se expõe porque o que tem valor não é o que se tem, mas aquilo que é exposto. Pois tudo que repousa em si mesmo, que se demora em si mesmo, passou a não ter mais valor, só adquirindo algum valor se for visto. Então as coisas só têm valor se elas forem exibidas, né? A sociedade da exposição ela não aceita negatividade nem mesmo nas fotografias digitais. Então, mais uma vez, a questão dos filtros, das edições, o que antes era usado apenas por profissionais da área de design, né, com as ferramentas como Photoshop. Hoje as edições são feitas nos aplicativos, né, inclusive nos aplicativos de rede social. Então, antes de eu postar a minha foto no Instagram, eu tenho uma infinidade de filtros para colocar e para ressaltar algo que eu acho que seja positivo na minha aparência ou até mesmo esconder algo que eu considero como negativo. Então, essa sociedade ela não se dá bem com a negatividade nas fotos, ela quer estar sempre dentro desse padrão uniforme que agrada as pessoas que estão buscando a exposição. E nas fotografias dos que se expõem já não se importa mais a temporalidade dos eventos. Isso é uma coisa legal que ele fala, porque ele explica que a figura temporal do foi assim para Barthes, né, a essência da fotografia. A foto dá testemunho do que foi. Por isso seu humor de fundo é a tristeza. Para Barthes, a data é parte da foto, porque faz que se note a vida, a morte, o desaparecer inevitável das gerações. Eu penso que isso não se esvaiu totalmente ainda, né? Não se perdeu totalmente ainda, mas de fato essa questão da temporalidade da foto perdeu assim a experiência que se tinha anteriormente quando nós abríamos os álbuns de foto das famílias e víamos as histórias e percebíamos as pessoas que já não estavam mais entre nós vivas e que estavam ali, o contexto da época. Acho que uma tentativa talvez, fazendo uma analogia com as redes digitais, né, com esse ecossistema digital, essa tentativa do Facebook das lembranças, né, das publicações de 1, 2, 3, 4 e tantos anos atrás, talvez seja uma tentativa até mesmo de resgate dessa temporalidade, mas a experiência não é a mesma.
segundo o que afirma o autor. A sociedade da exposição ela é uma sociedade pornográfica, pois tudo foi objetificado, tudo foi coisificado. O problemático não é o aumento das imagens em si, mas a coação para tornar-se imagem. Então a gente, de maneira quase que inevitável, se sente pressionado a estar presente, né, nas redes. O invisível não existe, pois não possui valor expositivo algum, não chama atenção. Então, os momentos que eu tenho com a minha família, que eu não estou fotografando, filmando, publicando, transmitindo, é como se não existisse dentro da sociedade da exposição, porque ninguém está vendo. E se ninguém está vendo, é como se não fosse real. Então, é algo bem complexo e perigoso dessa sociedade. E a sociedade pornográfica, que é o terceiro tópico que eu quero abordar dentro da ideia do livro, aliás, também é um tema, assim como sociedade positiva, um tema muito recorrente nas obras dele, das que eu li pelo menos, e nesse livro especificamente ele cita quase em todos os capítulos essa questão. A nudez como mercadoria, vitrine, objeto, ela tem seus véus do essencialmente belo retirado. Então ele explica que, segundo Agamben, né, sobre o pecado original, em que Adão e Eva se despiram das vestes da graça e de luz, e essa ideia que ele está trazendo, essa fala do Agamben, é uma referência ao texto bíblico, o texto que está no livro do Gênesis, no capítulo 3 do livro do Gênesis, do verso 7 até o verso 11, em que diz o seguinte, na versão que eu tenho aqui, que eu vou ler para vocês: os dois, Adão e Eva, se abriram e perceberam que estavam nus. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi? Então, quem disse para Adão que ele estava nu? E essa é uma coisa que o Han traz, né, dessa explicação do Agamben. E especificamente sobre isso, tem um comentarista bíblico que diz que, deixa eu achar aqui a referência certa, que a promessa do tentador, né, da serpente, cumpriu-se imediatamente. Eles receberam percepção instantânea. Eles viram e perceberam tudo aquilo que eles não tinham percebido antes, mas o que viram foi muito diferente do quadro colorido pintado pela serpente. Então a promessa ela se realiza, mas não com as mesmas com aquilo que a serpente de fato prometeu. Então houve um despertar da consciência, viram a sua nudez espiritual e física, nasceu a vergonha e o medo. Quando Adão e Eva perceberam que tinham perdido o contato com Deus, uma terrível solidão apossou-se deles, seguiram-se o remorso e as suas inevitáveis misérias. Então, o que surge ali é a vergonha e o medo, segundo o comentário de Moody. E o Agamben, ele diz que o pecado os arrancou, né, Adão e Eva, das vestes divinas, e totalmente expostos eles se viram obrigados a recobrir-se. Assim a nudez significa perda das vestes da graça. A sociedade pornográfica ela, também, segundo o Han, ele explica que a obscenidade se materializa quando o corpo, pela sociedade da transparência, tem apenas a função de ser exposto. Para o filósofo, o corpo tem apenas a exposição como função. O corpo, quando tem apenas a exposição como função, ele deixou de ser sublime e passou a ser obsceno. Então, é como se os corpos humanos só tivessem sido criados
e só vieram à existência para ser expostos em vitrines, em telas. Obsceno é o rosto desnudo, sem mistério, tornado transparente e reduzido à sua exposição. Pornográfica é a face que se sobrecarrega até empanturrar-se de valores positivos. Então, o tempo todo se expondo e se expondo de uma forma que transforma, segundo Han, essa sociedade pornográfica, que não existe erotismo na sociedade da transparência, ou seja, a sociedade pornográfica ela não é necessariamente erótica, mas é alvo do capitalismo, pois se expõe como mercadoria, se expõe como troca de like, de patrocínio, enfim. A sociedade pornográfica não é atrativa, ao contrário, ela é contagiante e infectiva. As imagens pornográficas são rasas, transparentes e não apresentam qualquer ruptura nem ambiguidade. Nas imagens pornográficas tudo está voltado e exposto para fora. A pornografia não tem interioridade, guarida e mistério e também não tem negatividade. Ela rejeita a negatividade. Em síntese, a sociedade pornográfica é uma sociedade do espetáculo. Por fim, o último tópico que eu queria destacar, estou um pouquinho avançado no tempo, vou me acelerar aqui. Há muitas técnicas que criam a ilusão de estarmos sendo constantemente vigiados. Nesse sentido, quem vigia é detentor do poder. E para Han, transparência e poder não se coadunam muito bem, não se relacionam bem. A sociedade da transparência é uma sociedade da desconfiança, da suspeita, que em virtude do desaparecimento da confiança agarra-se ao controle. O controle é a forma de eliminar a negatividade em busca de habitar na sociedade da transparência. Nessa sociedade, então, do controle, o que se está monitorando é o desempenho. E aí mais uma relação com a sociedade positiva que só se preocupa com o desempenho. A sociedade da transparência segue precisamente a mesma lógica que a sociedade do desempenho. A sociedade do controle, que se assemelha à do desempenho, é violenta e eficiente em sua violência. A derrocada da instância de domínio não leva a uma real liberdade e falta de coação. Mas uma vez que o sujeito do desempenho também se autoexplora, ou seja, o sujeito que explora é ao mesmo tempo o sujeito explorado, agressor e vítima que coincidem, a autoexploração é muito mais eficiente do que a exploração do outro, pois é acompanhada por um sentimento de liberdade. O sujeito do desempenho submete-se a uma coação livre autogerada. E realmente, assim, quando ele fala da sociedade do desempenho, e ele fala isso em outros livros também, ele fala sobre essa violência, inclusive na topologia da violência, que a pior violência é a violência que se faz presente na sociedade do desempenho, que, segundo ele aqui, nesse livro que nós estamos conversando hoje, ela é evidenciada pela sociedade do controle, que quer controlar tudo, mas com a ideia de liberdade. Então ela controla tudo, ela tenta controlar tudo, e aí quem está sendo controlado não é só o opressor é aquele que também está sendo oprimido por ele mesmo, então a violência ela se transforma em algo geral e algo muito perigoso, segundo o filósofo Han, e algo que eu também acredito e concordo. Então, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e todas pela paciência, passei um pouquinho do tempo, espero ter ajudado e estou à disposição para comentários, dúvidas, tá bom? Muito obrigado, boa noite.